Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui, Alex Medino, Elemento Surpresa. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo ok? Né? Vamos aí para mais uma palavra para esse dia. Né? Para você que está vendo o canal aí, não sei que hora, boa tarde, bom dia, boa noite, tá bom? E tem uma palavra de Deus para o seu coração. Provérbios, livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, que diz assim: A bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Prestou atenção aí? Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e ela não traz dores. Tremenda essa palavra, né? Eu estava meditando sobre essa palavra, isso estava no meu coração. E a gente presta atenção no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Aquilo que nós estamos fazendo. Um dia muitos de nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, o aceitamos, passamos a obedecê-lo, a fazer a sua vontade, e a gente então, o que acontece é uma mudança de vida, né? E é interessante, queridos, que essa palavra, ela vem acompanhando e a gente chega um determinado momento, a gente para pensar, como é que está a sua vida? Você que serve a Deus, como está a sua vida? Como é que está o andamento da sua vida? Você está vivendo uma vida, de certa forma, feliz, realizada, ou você está sofrendo? Não digo por um período, por um momento, né? Eclesiastes, no capítulo 3, né? O livro de Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E há tempo de cantar, há tempo de deixar de cantar, lá está escrito, né? Há tempo de apanhar pedras e deixar de apanhar pedras, né? Há tempo para várias coisas. Então, assim, todos nós temos um ciclo, né? Assim como as estações, né? Inverno, verão, primavera, outono, né? A gente tem o ciclo das nossas vidas que um dia a gente está, às vezes estamos mais em cima, às vezes mais embaixo, às vezes vivendo uma alegria, às vezes um tempo vivendo alguma tristeza. E isso é o nosso viver, né? A vida é assim. Agora, o grande problema é quando eu e você estamos passando por um período de dificuldade, ou de tristeza, ou de sofrimento contínuo, que não tem um término, né? Então eu pergunto para você, como é que está a sua vida? Você está vivendo um período melhor, está vivendo há muito tempo debaixo de um sofrimento, de uma dificuldade, uma tristeza que nunca acaba, que nunca termina. Então aí é hora de parar para pensar que tem alguma coisa de errado. Há alguma coisa de errado aí. Porque a gente não pode viver eternamente no sofrimento. Quem vai viver eternamente no sofrimento, segundo a Bíblia, é quem for para o inferno, né? Lá é o lugar de sofrimento eterno. Mas para nós que vivemos a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, como eu disse, né, há um tempo para cada situação, para cada coisa, mas o viver eternamente. Então, como é que está a sua vida? Para pensar aí. Esse versículo, esse capítulo, esse versículo que eu li aqui, né, que as bênçãos do Senhor enriquece e não traz dores. Você entendeu o que eu disse? Você entendeu? Porque às vezes a pessoa pode confundir, achar, eu estou passando um período de dificuldade, de tristeza ou de sofrimento, né? E não é de Deus, não. A gente passa por tribulações, né? Por situações. Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Jesus disse isso. No mundo nós teríamos aflições, mas que a gente devia ter o quê? Bom ânimo, né? Então é normal. Agora, está continuamente sem fim, então você tem que ver que Deus não está nesse negócio, né? Então para pensar e analisar a sua vida como ela está. E muitas vezes a gente precisa tomar um passo, dar um passo de fé segundo a vontade de Deus, não do meu jeito, pelo meu querer. Ó, queridos, engraçado que lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, seu versículo 9, diz assim que o coração do homem é enganoso e perverso mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Você entendeu? Muitas vezes a gente fala, eu senti no meu coração, Deus conhece o meu coração, e às vezes a gente se engana. A gente precisa entender os sinais,
né? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Eu gosto muito desse versículo. A gente precisa entender os sinais de Deus, a vontade de Deus, não a minha, né? Porque o meu coração é enganoso e eu posso fazer algo que não está debaixo da vontade de Deus. Eu lembro que agora, há um tempo atrás, eu estava em um emprego, em um serviço, que estava trazendo muitas dores para mim, né? Estava trazendo muita dificuldade, estava havendo um sofrimento. Era um trabalho onde eu estava ali indo trabalhar todos os dias eu estou com um negócio de plural que eu vou falar, deve ser a síndrome do plural, né? Eu, eu ia trabalhar todo dia triste, cansado, deprimido, né? E todo dia pedindo a Deus, Deus me tira desse lugar, eu quero sair daqui, eu não tenho, tá muito sofrido. E eu fui clamando a Deus e até que o que acontece, queridos? A gente tem que tomar o cuidado de não tomar decisões da nossa própria vontade, né? E esperar o tempo certo de Deus. Se fosse por mim, pela minha vontade, eu já tinha saído muito rápido do serviço. Mas eu fui esperando, fui buscando de Deus. Quando chegou um certo momento, eu tomei uma decisão. E alguém falou assim comigo: Você já tem um outro emprego em vista? Eu falei: Não. Eu falei: Mas eu creio que esse é o momento de sair e Deus proverá. Foi então que eu saí, tomei uma decisão num belo dia. Cheguei para a pessoa lá responsável e falei: Ó, não venho mais, a partir de hoje eu não vou vir mais no serviço. E fui pedir e falei: Vou pedir demissão e pronto. Uma semana depois, quer dizer, eu já estava empregado novamente. Na mesma área que eu trabalho, que é a área da segurança, né, em um local melhor, em uma condição melhor, ou seja, melhorou muito. Mas aí eu falo para você, você acha que porque o lugar não é de se Deus colocou você num outro lugar, mas também tem as aflições. E não quer dizer que não seja de Deus aquele lugar. A pessoa vai falar: "Ah, então, ó, você foi para esse lugar aí e está tendo algumas lutas, algumas dificuldades, mas são coisas passageiras, e a gente espiritualmente vai entendendo isso. Um ponto que você tem que prestar atenção, mais uma vez cabe o versículo que eu li: as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. Então eu fui vendo que sim, tem os prós e os contras, mas os benefícios são muito maiores do que as dificuldades. Ao contrário do outro local, que não tinha nada de bom. Era dores, dificuldades, sofrimentos, né? E nesse local que eu estou é bem mais tranquilo, mais sossegado. Então eu vejo que Deus está no negócio ali, entendeu? E a gente precisa tomar um cuidado, querido, com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos pensando. Nós temos ideias que às vezes não vêm da parte de Deus, né? A gente precisa muito de libertação em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ser liberto pela palavra de Deus, né? E a gente é liberto pela palavra de Deus quando a gente busca ela, quando a gente está em oração, quando a gente está em leitura constante da Bíblia Sagrada, né? Assim Deus fala conosco e vai nos limpando, nos purificando, nos tratando, né? E cada dia a gente vai crescendo na graça do Senhor. E eu quero pedir a Deus muito, né, nesse tempo, que venha trazer temperança, domínio próprio, né, para nós, que nós precisamos muito disso, né? É um tempo muito difícil, é uma época difícil, é uma geração difícil, né? E às vezes eu converso com alguma outra pessoa assim sobre o passado, né? Sobre como era o evangelho alguns anos atrás, há 15, 20 anos atrás, né? E hoje é muito diferente tudo. Hoje é diferente nas igrejas, né? Mas nas igrejas, hoje se você vê um tratamento um pouco diferenciado, né? Você vê diferenciado, eu não estou dizendo, tô dizendo né, que não é tão, né, como era antigamente, né? Hoje a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e hoje a gente vê isso de perto, né? Hoje não se tem, hoje as pessoas estão se fazendo muito, apesar de Jesus nos alertar, né, nos ensinar que não deveríamos fazer acepções de pessoas, mas hoje cada vez mais isso está acontecendo, né? As pessoas estão, né, frias, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, mas enfim, é preciso conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, para nós tomarmos decisões acertadas, certo? É, João 8,32 diz: Conhecereis a verdade vos libertará.
Né? Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, lendo a palavra, a gente vai aprendendo. Para a gente viver uma vida debaixo da graça e uma vida sábia, com sabedoria, a gente tem que ler a palavra de Deus. Aí nós não seremos enganados com facilidade. Né? Um outro assunto que me lembrei aqui, e que também que tem permeado, eu conversava com meu cunhado ontem, que é pastor também, né? Sobre o que acontece nas igrejas hoje em dia. A gente estava falando sobre as campanhas, né? Hoje, as igrejas, não hoje só, né? Desde sempre, mas você vai ver que quando na igreja tem campanhas, as igrejas lotam. Principalmente quando vem o profeta fulano de tal, que revela do fio do cabelo ao dedo do pé, aí a igreja lota, né? Queridos, eu não estou aqui criticando a questão da campanha ou do profeta, mas o que eu estou aqui batendo na tecla é sobre as pessoas, sobre nós mesmos, né? Que se vem o profeta fulano de tal, a igreja lota. Mas se é o irmãozinho fulano ali que vai pregar, aí a igreja fica vazia, né? Ou seja, parece que o Deus que está no profeta que revela é mais poderoso do que o Deus que está no outro irmãozinho, né? Que prega a palavra de Deus, mas né? Que vive segundo a vontade de Deus, mas que não tem tem esse poder da revelação assim. Então parece que as pessoas, a gente vive um cardápio gospel, né? Deixa eu ver, se for fulano que foi pregar hoje eu vou, se for ciclano eu não vou, se for o irmãozinho que vai cantar aquela hora eu não vou, se for o outro, se for aquele do louvor que vai vir, tá, entendeu? Então assim, a gente tira Deus do centro e fica preocupado com as pessoas. Então assim, é isso que acontece, né? E infelizmente isso aqui, ó, as pessoas não leem, não estudam para aprender como lidar. E João, engraçado que o profeta, o apóstolo, né, João, ele dizia ali, não lembro se no Evangelho de João, nas cartas, agora eu não, acho que nas cartas, né? Nas cartas, primeiro João, ele fala uma questão que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, né? E o espírito do anticristo já está no mundo, né? E a gente tem que tomar o cuidado para não ser enganado por falsos profetas. Lendo e estudando isso aqui, ó, palavra de Deus. Porque isso aqui vai abrir a sua mente, o seu coração, vai trazer a revelação de Deus e você não vai ser enganado, você vai saber como andar, né? Engraçado que nesses dias agora, eu comecei, esses dias não, né? Já faz algum tempinho, mas assim, em todos esses anos que eu frequentei a uma academia, né? Academia de musculação e tudo, eu fiz muitos exercícios errados e muito assim, não tinha uma explicação concreta de como trabalhar, por que trabalhar o músculo. Eu estou falando isso, queridos, porque a palavra de Deus que é conhecer a verdade vos libertará, certo? Mas eu estou pegando essa ilustração para dizer a você que depois de tantos anos, né? Aí mais de 20 anos, quase 30 anos, né? Eu comecei a aprender algumas coisas agora sobre exercícios físicos, sobre academia, musculação. Assim também a palavra de Deus, eu comecei a me despertar de todos esses anos, né, de uns o quê? 3 anos, 3, 4 anos, né, uns 4 anos para cá, que eu comecei a aprender algumas coisas realmente que todos os anos para trás eu não sabia, assim, eu não, porque eu também não buscava, né? Então a gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar a Bíblia, né? Não é só ler. Você precisa estudar, examinar de perto para você descobrir, ir para os originais, né? Para saber realmente e entender e aplicar isso para a sua vida, tá bom? Mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Peço desculpa aí se o vídeo ficou extenso, mas eu precisava falar essas coisas, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê graça. E eu quero pedir em nome de Jesus para você inscrever no nosso canal. Eu sei que tem muita gente, né, que passa, dá uma olhada. Eu já fiz isso muito no passado, mas hoje quando eu vejo um canal e dou uma olhada ali e presta atenção, né, se você gostou do nosso conteúdo, gosta, né, acompanha, mas ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, me ajude a aumentar, a crescer esse canal aqui, né, a passar dos milhares, né.
Eu peço a Deus, né, que Ele toque aí nas pessoas aí, e para que a gente possa melhorar, tá bom? Deus já nos abençoou com tanta coisa e vai nos abençoar cada vez mais. Irmãos, eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Aonde vocês estiverem vendo esse canal, que Deus possa vir com a sua mão poderosa e cobrir cada um de vocês, né? Aqueles que estão enfrentando crises e dificuldades, que Deus possa mudar esse quadro e abençoar, que Deus possa proteger aqueles que estão passando por algum perigo nessa hora, aqueles que estão nos hospitais, que Deus visite e traga cura, aqueles que estão nos presídios, que Deus visite e transforme vidas ali, e aqueles que estão na rua, morando na rua, vivendo na rua, né, que Deus possa abrigá-los, que Deus possa dar, né, aquilo que eles precisam para se alimentar e tirá-los desse lugar. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, tá? Toque aí no sininho das notificações. Deus abençoe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tchau.